Já abra a sua Bíblia no Evangelho ou na Epístola de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. E nós vamos ao versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11. Nós vamos falar hoje, enquanto você procura na sua Bíblia aí, que é um livro difícil de achar, mas eu já posso te ajudar, que está lá no finalzinho da Bíblia, né? Nós vamos falar sobre a graça de Deus. A graça de Deus é o que tem que mover a vida de um crente. A graça de Deus é o que tem que mover o dia a dia daquele que professa Jesus sobre a tua vida. Vocês acharam aí? André achou, tem mais alguém que achou junto com o André? Dá um amém aí. Pastor Ricardo, Fernanda. Mãe, a senhora está enganando eu, mãe? Meu Deus, mãe. A senhora achou aqui no telão, mãe? A senhora está bonita hoje, mãe? Uma benção, está linda. Que é isso? 72 anos. Como pode, não? 71. Eu estou aumentando a idade da senhora. Como Deus é bom com a senhora, né? Glória a Deus. Comigo também, por ter uma mãe tão boa assim. Te amo. Tito 2, capítulo 2, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: porque a graça de Deus, guarde muito essa palavra sobre o seu coração, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial e zeloso de boas obras. Amém? Vamos orar mais um pouquinho? Vamos orar para pedir discernimento acerca dessa palavra. Pai querido, em nome de Jesus, eu venho pedir em primeiro lugar a Ti, Senhor, que o Senhor trate com cada vida que está aqui nessa noite, que se dispuseram de sair da tua casa para vir buscar a tua presença, Senhor. Alguns aí voltaram de viagens, outros nas tarefas do dia a dia, outros com as famílias, mas escolheram estar na tua presença, e eu sei o quanto o Senhor se agrada disso, Pai. Então, meu Deus, fala com essas vidas, fala com esses corações, assim como o Senhor tratou comigo na preparação da tua mensagem. Pai amado, nós iremos falar de graça hoje, e graça é o que mais nós temos que ter e entender sobre a nossa vida, a vida daquele que possui a tua marca, a vida daquele que professa ao Senhor como único e suficiente Salvador. Pai amado, que o Senhor nos abençoe através da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Pode se assentar, meus queridos. Graças a Deus. Vocês estão comigo aqui? Pode dar um glória a Deus aí para saber que vocês estão comigo? Amém. Eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque essa palavra, embora nós vamos tratar sobre a graça de Deus, é uma palavra um pouco complexa de se entender, embora a gente entenda que graça é algo que Deus entrega para nós de graça. É algo que Deus nos dá gratuitamente, mas para entender a graça, a gente precisa de um pouquinho de atenção, e eu peço isso para você. Nós vamos falar hoje sobre a graça salvadora de Deus. Pastor, por que falar sobre a graça salvadora? Existem outras formas de graça? Existe, diversas outras formas de graça. Por exemplo, hoje, de você estar aqui nessa noite, já é uma graça do Senhor sobre a tua vida. Mas você não está salvo aqui, você vai estar salvo no céu. Então nós vamos falar especificamente da graça salvadora. Só que para a gente chegar nela, eu preciso passar com você sobre algumas definições do que é a graça. A gente tem que entender também que diversas religiões existem aí fora, muitas. Entre elas, todas
vai falar um pouco sobre amor. Toda religião. Se você pegar o budismo, vai falar sobre amor. Se você pegar o hinduísmo, vai falar sobre o amor. Se você qualquer religião vai ter essa palavra amor embutida dentro das suas doutrinas ou das suas leis. Também, qualquer outra religião vai falar sobre misericórdia. Qualquer outra religião vai falar sobre bondade. E qualquer outra religião também professa Deus. Só que alguns não o Deus que a gente serve. Mas eu não sei se é do seu conhecimento, quando nós falamos sobre graça, só o Evangelho fala sobre graça. Só a Bíblia que eu e você professa que fala sobre graça. Nenhuma dessas outras religiões professam essa palavra. E a gente vai entender que graça a gente não consegue compreender se não for pela fé que a gente possui em Cristo. Graça a gente não consegue viver se não for baseado naquilo que mudou a nossa vida, e hoje a gente vive uma nova vida em Cristo Jesus. Graça a gente não consegue explicar, graça a gente vive. Cristão não explica a graça, só vive a graça. Cristão pode explicar milagres. Aconteceu o testemunho, você vem aqui, você conta. Mas graça, ela é para todos, sem exceção. A graça, ela está disponível a todos. Quando Deus ele coloca essa graça na sua palavra, quando Deus coloca a graça no seu evangelho, a gente tem que entender que graça é favor de Deus. Repita isso comigo: graça é favor de Deus. Se é favor, eu não preciso pagar por isso, preciso? Quando eu recebo um favor de alguém, eu não pago por esse favor, a não ser que eu queira agradá-lo de uma outra forma. Mas o Senhor, Ele derrama graça sobre as nossas vidas, porque Ele nos dá algo favorável para aqueles o qual Ele ama. E Ele ama a mim e ama a você. E é por isso que a graça do Senhor nos alcança cotidianamente, ou seja, todos os dias de nossas vidas. Eu vou explicar para você agora um pouquinho sobre o que é a obra da graça e sobre o que é o favor de Deus. Bom, vamos lá. A graça, ela vem da bondade de Deus, então ela é um presente de Deus. A salvação, ela também é um presente de Deus. Se a gente for olhar, a gente estava destituído da glória, diz a palavra de Deus. Quando o homem peca, quando Adão e Eva pecam, a palavra de Deus diz que agora todos os homens estão destituídos da glória de Deus. Então a salvação também foi um outro presente que Deus entregou para nós, da mesma forma que a graça. Só que tem um detalhe, como eu disse agora há pouco, a graça a gente vive todos os dias. A salvação vai ser um evento único. A gente não está salvo ainda, nós vamos ser salvos. Agora, a gente já passou pela graça, a gente vive na graça e a gente vai continuar vivendo na graça. Agora, pastor, vamos lá, vamos entender um pouquinho então o que é a graça. Faz assim comigo, ó. Respira o mais profundo que você puder. Tem fôlego de vida aí? Essa é a graça do Senhor. Deus te concedeu mais um dia da graça de você respirar. Porque se nós entendermos que nós somos filhos de Deus e tudo na nossa vida está nas mãos de Deus, até o nosso deitar e levantar, o respirar ou não, está nas mãos do Senhor, sim ou não? Então a graça, o respirar é um favor da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Quanta gente hoje dariam tudo para fazer o que você acabou de fazer, que estão num leito de hospital, respirando por máquinas, respirando por aparelhos, e se tiverem consciência, pensariam assim: eu daria tudo para poder fazer isso de novo. Você entende? Quando a gente entende a graça do Senhor, a gente está falando de coisas que parecem pequenas, como o nosso respirar. Mas deixa de respirar por 2 minutos aí no seu lugar. Não faça isso aqui, pelo amor de Deus. E nem na sua casa. Você morre. Parece que é algo que passa tão despercebido, mas é algo muito importante. Sim ou não? É a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Quer ver mais um exemplo que eu marquei aqui? Quando a gente fala que o respirar é obra da graça, e eu disse que graça é favor de Deus, a gente não paga pelo oxigênio, a gente não paga por produzir oxigênio ou ter oxigênio. Você lembra, e você passou por isso na pandemia?
Você lembra países que faziam de tudo para ter tubos de oxigênio? Pagavam uma fortuna para ter tubo de oxigênio, para poder respirar melhor. E a gente passou por tudo isso, meu amado. Sabe por quê? Olha para o seu irmão e fala assim: pela graça. Foi por isso que nós passamos, pela graça. Enquanto uns lutavam por aparelhos, enquanto uns lutavam por tubos de oxigênio, saía morte por isso, briga por isso, Deus foi tão bom comigo e com você. Nós estamos falando de nós agora aqui, nós indivíduo. Deus foi tão bom conosco que nós passamos por tudo isso. Mas não foi porque nós merecíamos, foi porque Deus deu-nos a graça. Quando a gente entende o que é a graça, nada mais importa sobre a nossa vida, a não ser a graça do Senhor. Então, olha um outro exemplo. O sol que nasce todos os dias e se põe todos os dias. Quanto de importância você dá para isso? Talvez você, quando amanhece o dia e vai trabalhar 7 horas, 6 horas, 8 horas, a primeira coisa que você faz na hora que sai da sua casa é: meu Deus, que calor, insuportável. Só que você esquece que foi a graça do Senhor que deu mais um dia de sol para nós. Olha isso, olha como é diferente. A chuva que cai, a gente fala: meu Deus, como é que eu vou trabalhar agora? Inundou tudo. A graça do Senhor. Imagina se o Senhor resolvesse parar com esta graça de nos dar o sol e a chuva, nós não estaríamos mais vivos. Quando o Senhor fez o ser humano, quando o Senhor criou o homem e a mulher, quando o Senhor colocou o ser humano na face da terra, tudo o que Ele fez foi centralizado no ser humano. Percebe a leitura da palavra de Deus? Vai em Gênesis para você ver. Tudo Ele criou primeiro, o homem Ele criou depois, sim ou não? Mas tudo corroborou pela criação do homem. Tudo, plantas, animais, sol, chuva, noite, dia, tudo para o homem. Por quê? Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque a única forma que era imagem e semelhança de Deus é isso é a graça que Deus entrega para mim e para você, sem nós merecermos. Não é lindo isso? Quando a gente entende que o sol e a chuva têm participação ativa na vida do ser humano, o ar que nós respiramos, olha aqui, eu também não sei se você consegue contemplar isso, mas você que gosta de viajar bastante, eu declaro que você viaje muito esse ano de 2026, em nome de Jesus. Mas não viaja muito não, para você não faltar da igreja. Viaja pouco, ou viaja dia de semana. Olha só, você sai da tua casa, você, vou usar uma palavra piracicabana, monta num carro, enfia de tralha no carro, põe sua família no carro, pega uma estrada que passa no mínimo milhões de carros contra você. Você vai, você permanece, você retorna e nada te aconteceu. Sabe o que é isso? A graça. Ou você acha que é normal? Ou você acha que é tudo normal? É tudo coisa do mundo, tudo que acontece é tudo natural. Não. Quantas e quantas pessoas fazem a mesma coisa que você, mas não voltam? Às vezes a gente nunca sabe, mas tem muitas pessoas que planejam, faz tudo, mas não voltam. Você voltou e você está aqui pela graça. Você entende que tudo na nossa vida é atrelado a que Deus nos dá? E a gente tem um grande benefício na nossa mão, e a gente não dá valor para esse benefício, que é a graça. Amados, eu não sei, você, eu queria só saber, você tem testemunho de livramento de acidentes na sua vida? Tem? Olha quantas pessoas. De novo eu digo, esses testemunhos que você tem, como eu também tenho, foi a graça do Senhor que nos salvou. Não tem outra explicação. O Senhor achou graça em sua vida e tem planos e propósitos em sua vida para te deixar vivo.
Porque a palavra de Deus diz lá em Isaías que o Senhor nos conhece mesmo antes do ventre de nossa mãe. Deus, Ele sabe até os fios de cabelo que caem da nossa cabeça. Deus, Ele sabe tudo que passa sobre a nossa vida. Então, o tempo de vida nossa está nas mãos do Senhor. Quando Ele prolonga isso, é porque com certeza Ele achou graça na sua vida e tem um propósito muito grande para você. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Quando a gente entende a graça, a gente consegue viver plenamente no Senhor. Amados, olha só. Você quer ver mais um exemplo de graça? Nicole, quem tem cachorrinho? Cachorro, tem. Você só dá ração ou dá comida para o seu cachorro? Os dois. Quem só dá ração para o cachorro? Só ração. Eu só dou ração. Deve ser horrível para o cachorro comer só ração todo dia, com ração e água, ração e água, ração e água, não é? Deve ser horrível. Mas ele deixa de comer? Não. Por que Deus não deu algo parecido para nós seres humanos? Por que Deus não deu, entenda isso, você é maduro, uma ração para sustentar o ser humano e ponto final? Como deu lá na época de Israel, como deu o maná do céu, era o que sustentava o povo. Não, Deus, Ele te ama tanto e me ama tanto, que pela graça Ele colocou diversidade de alimento, Ele colocou gosto no alimento, Ele colocou sabor no alimento. Basta você, quando você vai numa churrascaria, quem gosta de churrascaria? Aleluia, né? Qual é a carne mais gostosa que você contempla numa churrascaria? Pode falar para mim, nós estamos agora em amigos. Picanha é a melhor? Posso falar para você qual é o sabor de carne que eu mais gosto, meu irmão? O sabor, não a carne, mas o sabor, o paladar. Ponta de peito. Quem já comeu ponta de peito? É dura, é uma carne difícil de mastigar, mas o sabor dela é inigualável. Aí a gente está falando de carne de boi, a gente vai falar agora de frango, a gente vai falar de outras espécies de animais que nos fornecem carne. Olha o que Deus deu para mim e para você: gosto, sabor, paladar. Pega uma fruta, faz um suco de acerola, olha que delícia. Deus precisava ter feito tudo isso? Não. Ele fez tudo isso lá no jardim do Éden, centralizado na onde? No homem, para benefício meu e seu. E posso falar? Tem gente que é tão arrogante, tem gente que é tão petulante, que a hora que chega as sacolas de compra dentro de casa, mas você comprou só isso? Cadê aquilo que eu pedi? Cadê o Anderson? Tá aí o Anderson? Cadê meu mingauzinho? Cadê o meu miojo de galinha? Cadê? E não agradece a compra que chegou dentro de casa. Gente, quando você tem algo além daquilo que a gente merece, porque tudo aquilo que a gente tem, quando é industrializado, vem do homem. Aí é o homem que criou, Deus deu a capacidade, amém. Mas quando você vai num varejão, olha a diversidade de frutas que tem, para que você possa se deliciar. Quem gosta de pitaia? Ou pitaia vermelha, não é muito bom? Que fruta gostosa. Eu conheci pitaia há pouco tempo, eu não conhecia esse negócio não. Eu não sabia nem que existia, não sei, recente eu conheci pitaia e não paro mais de comer esse negócio. É saboroso, é linda a fruta, cara, Natan. Ô Marcos, é caro pitaia. Você pega na colher assim aquela pitaia e come, que delícia. Eu fico imaginando os tempos bíblicos aqui, quando não tinha nada de indústria, nada das coisas. Como que é que o homem se alimentava, como que o homem produzia, porque era tudo da terra, era tudo da vegetação, tudo dos animais, era só coisa boa. Se você vê lá jejum de Daniel, no livro de Daniel, nos 21 dias que Daniel jejuou, ele se abdicou da alimentação do rei, porque lá tinha muitos manjares, e comeu só coisas da terra. Olha só, uma batata, um purê de batata, olha que delícia. Tudo isso é a graça do Senhor sobre a nossa vida, meu amado. E a gente não dá valor. A gente olha na despensa, né? Abre aqui a despensa e fala: meu Deus, está faltando, não tem nada aqui dentro de casa.
Só que posso dizer para você, eu sempre quero que você faça essa reflexão. Às vezes você olha e fala que não tem nada, mas quanta gente daria tudo para ter aquilo que você parece que não tem nada dentro da sua casa, para ter na casa dessa pessoa. A gente tem que fazer reflexões na vida. Ontem, minha mãe está aqui. Eu tenho um pai que faz hemodiálise 3 vezes por semana no Hospital da Cana. 3 vezes por semana. E a gente paga uma cuidadora para levar ele, colocar ele na maca, dá todo o cuidado para ir lá, porque o hospital não faz isso. Só que a cuidadora está de férias, foi viajar, e aí quinta-feira foi minha irmã e ontem foi eu. Eu nunca tinha feito isso até o fim. Eu já levei ele algumas vezes, deixava na cadeira de roda e ia embora. Mas ontem eu fui até o fim. Meu amado, lá no Hospital da Cana, eram 11 horas da manhã de sábado, umas 50 pessoas, desde jovens, moços e moças e senhoras. Se você vê como eles se ajudam naquele lugar, pessoas que perdem a vida e param a vida porque estão fazendo hemodiálise das 11 às 3 da tarde, e conversam e são solidárias umas com as outras. E eu fico pensando, olha, a pessoa para a vida, não tem mais perspectiva de vida, porque 3 vezes na semana toma-se um tempo para estar um bom tempo dentro de uma cama, uma cadeira, onde o sangue é tirado do corpo, é limpo, é drenado aquele sangue, e depois ele retorna, para que a morte não chegue, para que tenha mais tempo de vida. E quando a gente vai para esse lugar, não tem como a gente não ficar reflexivo, não tem como a gente não olhar e falar: meu Deus, obrigado pela graça que o Senhor nos concede. Senhor, nos livra disso. E é meu pai que está lá. Quando eu estava saindo, deixei ele lá, pus a coberta nele, né? Que ele lá é muito frio, é uma sala muito gelada. Todos eles têm que ficar com coberta, porque quando tira o sangue do corpo, o corpo fica muito frio. Eu estava saindo, encontrei com uma pessoa que há muitos anos, há pelo menos uns 8 anos eu não via. Ela olhou e falou: pastor. Eu falei: ô minha irmã, tudo na paz? O que você está fazendo aqui? E ela falou assim: olha, foi Deus que te mandou aqui. Eu falei: por quê? Ela falou: porque meu marido André, ele está no carro, e como é final de semana agora, não tem ambulância, não teve nada, final de semana de carnaval, eu preciso de ajuda para tirar ele do carro. A última vez que eu vi esse homem, e eu estou falando isso para você refletir mesmo sobre a sua vida, a última vez que eu vi ele foi num acampamento de jovens, há muitos anos atrás. Ele comprou um ônibus, esses ônibus de viagem, para levar colchão de jovem, levar as malas dos jovens, levar tudo dos jovens. A última cena que eu lembro dele foi essa. Daí eu falei: mas o que aconteceu com ele? Aí ele pegou uma bactéria, e aí você vai ver como é que ele está. Aí eu fui até o carro com ela. O homem pesava uns 140 quilos, ele tinha amputado uma perna e sem movimento nenhum no corpo. Não tinha como tirá-lo do carro, eu não tinha forças para tirá-lo do carro. Eu falei: André, você lembra de mim? Lembro, estava muito consciente aqui. Lembro, pastor. E a gente ajudou, eu, ela e mais 2 pessoas, tirar do carro, colocar numa cadeira de roda, todo largado, ir lá para a hemodiálise. A hora que chega lá, pega, embaixo dele tinha um lençol, 4 pessoas pegando. A Tânia já foi enfermeira, né, Tânia? Você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Pega pelo lençol para carregar o corpo, colocar na cadeira para fazer hemodiálise. Isso ontem, mas é 3 vezes na semana, todo mês, toda semana. Eu falei: quando aconteceu isso com ele? Há 2 meses atrás. 2 meses, pegou a bactéria, amputou a perna e perdeu todo o movimento do corpo. Olha o que Deus está te dando, meu amado. Você está aqui, podendo glorificar, podendo erguer a mão, podendo abrir os seus lábios, podendo sentir sabor do alimento, podendo andar, podendo levantar, e a gente reclama, e a gente reclama, a gente reclama, a gente reclama, a gente reclama. A gente tem que fazer reflexão de como está a nossa vida. Eu saí daquele hospital ontem falando assim: Senhor, eu sou um miserável por ficar reclamando às vezes das faltas que a gente tem, porque tanta
Quanta gente queria ter o que nós temos e aparenta não ser nada, mas só a mobilidade, só a forma de você poder andar, de você poder abrir uma geladeira, escolher o que você quer, comer o que você quer, dormir a hora que você quer, levantar a hora que você quer. Que mais precisa, meu amado? Isso é a graça. E aproveite, porque Deus está te dando hoje a graça. É hoje. A gente não pode pensar no amanhã, no depois. É hoje, porque de hoje para amanhã, nessa noite, daqui uns dias, a gente não sabe o que pode acontecer conosco. A gente não sabe o que vai se passar com a gente. A Carol trabalha no velório lá da Santa Casa. Quantas e quantas pessoas, na saudade, perdão, quantas e quantas pessoas passam por lá que a gente nem imaginava que estaria numa situação daquela. Ora estava saudável, passa pouco tempo, já está morto. E aí? O que a gente faz da nossa vida enquanto Deus nos derrama a graça? Está entendendo isso em nome de Jesus? Olha só, eu quero, para concluir essa parte da graça sobre as nossas vidas, eu quero falar para você sobre a graça de Deus em algumas situações, algumas nuances que Deus coloca para nós na sua palavra. Uma delas, por exemplo, é a graça que Deus deu com relação ao pecado. Olha que coisa interessante, talvez você nunca parou para pensar nisso. Deus colocou Adão e Eva no jardim, colocou o jardim lá para que eles cuidassem, deu uma ordem, sim ou não? Olha, vocês não toquem naquela árvore, que a partir do momento que vocês tocarem naquela árvore, vocês vão morrer. Essa foi a ordem de Deus, vocês vão morrer. Aí acontece tudo o que aconteceu, eles tocam na árvore, a palavra de Deus fala que agora eles ficam nus, têm vergonhas do Senhor, se esconde de Deus. E o que acontece depois disso? A palavra de Deus diz que o próprio Senhor, o próprio Deus, mata um animal, tira a sua pele e dá de vestimenta para Adão e Eva. Qual que era a ordem de Deus? Se eles tocassem na árvore, vocês vão morrer. Só que quando eles cometem o ato, quando eles cometem o pecado, quando eles desobedecem a Deus, Deus mata eles? Não. Deus mata um animal, Deus arranca a pele desse animal e dá para eles se vestirem, por causa da vergonha da sua nudez. Isso é a graça do Senhor sobre a vida de Adão e Eva. Ou você acha que o Senhor tem prazer em derramar a sua justiça sobre a sua vida? Claro que não. Sobre a minha vida? Claro que não. O Senhor, Ele quer a cada dia mais nos abençoar. O Senhor quer a cada dia mais entregar aquilo que é de bom para os seus filhos. Só que a gente erra, assim como Adão e Eva errou. A gente peca, a gente cai. Só que o Senhor ainda nos resgata. Quantas vezes você caiu e você hoje está firme na presença do Senhor, porque o Senhor te resgatou pela graça. Não é porque você merece, é porque a graça do Senhor foi um favor para a sua vida. Amados, quando a gente entende isso, a gente é especial. A gente é especial, sim. Você tem valor para Deus. Você é uma pessoa que Deus se agrada muito. Você é uma pessoa que Deus te ama muito, porque a graça do Senhor é derramada sobre a tua vida todos os dias. Eu já ouvi testemunhos aqui no altar, eu não me recordo de quem, mas de que quando a criança nasceu, quando a pessoa que testemunhou nasceu, foi uma criança rejeitada, foi uma criança que não foi bem vista aos olhos dos pais ou da família. Mas olha a graça que o Senhor deu, Deus deu. Você nasceu bem, saudável, perfeito. Só que a gente se apega naquela palavra, não naquilo que o Senhor fez. E vive uma vida inteira, Natan, apegada no desprezo de uma família. Vive a vida inteira pregada na rejeição de uma família, mas não na bênção que Deus fez. Olha para a bênção que Deus fez do seu lado aí. Faz um carinho nele, faz um carinho nela. Fala, você é especial para Deus. Deus derrama graça dele na sua vida, porque você é especial. Agora, você já
Acarinhou? Agora puxa a orelha e fala assim: então para de reclamar. Ou como ser humano é turrão, não? Como a gente reclama de tudo. Então, a graça de Deus em relação aos pecados, Deus ele ainda derrama a sua graça quando a gente erra e a gente se conserta, e Deus derrama a graça e a gente vai caminhando debaixo da graça do Senhor. Você sabe por que eu resolvi preparar essa mensagem pela luz do Espírito Santo de Deus? Eu trabalho muito dirigindo o carro durante o dia, viajando, enfim. E eu estava ouvindo um hino chamado Amazing Grace. Já ouviu falar desse hino? É lindo, é lindo. A história do hino é maravilhosa. Esse hino foi feito por escravos num navio, onde estavam escravizados, quase morrendo. É uma história muito linda. Busca a história desse hino. Só que tem uma parte do hino que me tocou e me moveu a preparar essa mensagem. Que o hino fala assim, ó. É em inglês, né? Só que eu não sei falar inglês, tá? O hino fala assim: como é doce o seu som, que salvou um pobre pecador. Olha que coisa linda. Como é doce o seu som. Amazing Grace é graça maravilhosa. Graça, graça, graça. Como é doce o seu som, que salvou um pobre pecador. Marcos, eu vou interagir com você que deu um glória a Deus. E tem gente que serve a Deus e não tem condição de dar um sorriso no rosto, que parece que tem a vida inteira frustrada, mas não entende o que é a graça do Senhor. Tem tudo o que precisa, tem saúde, tem mobilidade, tem tudo, tem trabalho, tem família, mas vive de cara fechada, vive de cara emburrada, vive reclamando de tudo, vive brigando com todo mundo, vive parecendo que é a pior vida que existe na face da terra. Sabe o que está fazendo com a graça de Deus? Rejeitando a graça de Deus. Só que pode chegar um dia que isso pode ser tarde demais. Deus ele é muito bondoso, mas a gente não pode brincar com a graça de Deus. E como é bom sentir a graça de Deus sobre a nossa vida. Olha aqui, eu quero tocar com você agora em 3 aspectos dentro dessa mensagem de Tito, para você entender o contexto, tá? O contexto de Tito, é um livro que tem 3 capítulos apenas. Quando a gente vai lá no primeiro capítulo, primeiro e segundo capítulo, que é onde a gente leu o segundo, a partir do verso 11, Paulo agora pega Tito e estão lá na ilha de Creta. A igreja foi implantada ali na ilha de Creta. E Tito agora tinha que fazer com que essa igreja tivesse lá alguns anciões, algumas pessoas que dirigissem a igreja. Mas antes de colocar essa missão, você vai encontrar isso no capítulo 1. Mas antes de encontrar essa missão, Tito ele tinha uma outra missão. Ele tinha que combater as heresias que doutores da lei lá na ilha de Creta, na Grécia, estava fazendo que a salvação era pelas obras. Isso era uma heresia, porque a palavra de Deus nunca nos ensina que nós vamos ser salvos pelas obras. E estava vindo isso ao coração da igreja. A igreja estava recebendo isso como verdade, mas era a palavra de homem, não era a palavra de Deus. Paulo viu isso, coloca Tito lá agora e fala assim: opa, muda isso daí. A salvação nunca vai ser por obras. A salvação é sempre pela graça. Tem uma religião que professa que a salvação é por obras. O Espiritismo. Quanto melhores obras você faz, mais bem reencarnado você vai ser. Você pode procurar de Gênesis a Apocalipse, você não encontra nada parecido com isso. Doutrina humana, ensinamento humano, era isso que estava sendo imputado a essa igreja. Aí Tito vai lá e faz tudo isso. Ensina ao contrário, ensina que é pela graça. Só para você ter uma base, olha só, deixa eu só ver onde que está o versículo aqui. É bem lá no capítulo 1, verso 4. Coloca para mim, Giovana, por favor. Capítulo 1, verso 4 diz assim, Tito, meu verdadeiro filho, Paulo falando com o Tito, segundo a fé comum,
O que é uma fé comum? Hoje nós estamos aqui com uma fé comum. Qual é a fé comum? Nós cremos em um Deus Todo-Poderoso que nos salva, certo? Essa é a fé comum. Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Começa como ali a mensagem? Graça. Graça. Tito, ele sabe, e Paulo sabe, que tudo na vida de um crente se move pela graça. Agora, pastor, depois da graça vem outra palavra que é, me ajudem. Você já ouviu me falar aqui no altar sobre graça e misericórdia? Você recorda dessa passagem, dessa mensagem que eu disse para vocês? Tem gente que só vive pela misericórdia de Deus. Já preguei sobre isso, tá? Você pergunta, Rafael, vou te usar como exemplo. Eu vejo o Rafael hoje. Rafael, como é que você está? A resposta dele para mim é: pastor, só pela misericórdia. Aí passa uns 30 anos, eu vejo o Rafael. Nossa, Rafael, tá mais fortinho, tá bonito, tá, cresceu. Como é que você está? Pastor, só pela misericórdia. Faz 30 anos que esse homem só vive pela misericórdia de Deus. Tem algo muito errado nisso, porque a palavra de Deus nos ensina que a misericórdia não é um favor merecido igual a graça. A graça é presente que Deus dá para aqueles o qual Ele ama. A misericórdia é para todos. Por exemplo, olha onde eu vou chegar com você. Nós vemos guerras constantes lá no Oriente Médio, não vemos? O que é derramado lá? A misericórdia de Deus. Lá não tem graça, lá tem misericórdia. Misericórdia de Deus, porque é um povo que saiu da presença do Senhor. É um povo que, claro que eu não vou entrar nesse contexto, senão vai muito longe, mas lá na época de Ismael e Isaac teve uma separação. Lá você tem um povo que não é o povo escolhido por Deus. Lá é um povo que vive agora debaixo de constante guerra. Então eles vivem, aqueles que são salvos, aqueles que conseguem sair, vivem pela misericórdia de Deus. Tem pessoas aqui no nosso continente, que é um continente livre, aberto, onde a gente pode professar a palavra. Se você quiser ter culto 6 horas da manhã, você pode, meia-noite você pode, virar 24 horas um culto, você pode, ninguém vai mexer com você. Mas tem pessoas que ainda vivem só pela misericórdia, porque não souberam experimentar a graça de Deus. Como é que eu aprendo a experimentar a graça de Deus, pastor? É simples: faça a vontade de Deus, viva debaixo dos ensinamentos do Senhor, professe as coisas do Senhor sobre a sua vida. Claro que Ele vai te dar a graça dele sobre você. Você entende que existe uma grande diferença? Então, não viva só pela misericórdia de Deus. É bom, não é ruim, mas viver pela graça é muito melhor. Você quer comer só ração ou você quer comer um monte de comida diferente? É mais ou menos isso. A misericórdia coloca o sustento básico para que a gente não pereça. A graça te dá um banquete de vida. Entende a diferença? Olha que diferença. Então, com Tito agora, com tudo isso, ele coloca agora 3 situações em cima de 3 versos que nós lemos aqui no capítulo 2. E a primeira delas, eu quero que você preste muita atenção. A primeira delas fala assim, é a graça que salva do castigo eterno. Qual é o castigo eterno? Vai haver um momento que vai só existir 2 lugares de eternidade: céu e inferno. Cai por terra o ensinamento de purgatório. Quem tiver essa crença, cai por terra, não existe isso. Só existe 2 caminhos: céu e inferno. Está claro isso em nome de Jesus? Não são as minhas palavras, é a palavra do Senhor. Céu e inferno. Então a graça, ela nos salva do inferno. A graça nos salva do castigo eterno. Coloca o verso 11, por favor, Giovana, no mesmo capítulo 2. Olha aqui: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Qual é o tipo da graça que está dizendo aqui? Salvador. Se eu vou ser salvo, eu vou ser livre do inferno. Entende isso em nome de Jesus? Então a graça do Senhor, Ele salva do castigo eterno. Se você vive a graça de Deus sobre a tua vida e você caminha debaixo dessa graça, você vai ter a salvação. Com isso você vai estar livre do castigo eterno. Está claro em nome de Jesus? Agora, pastor, eu não quero saber de Cristo. Eu não quero saber de viver os caminhos de Cristo. Eu prefiro viver no mundo, que é muito mais tranquilo, é muito mais liberal, é muito mais fácil, é muito mais gostoso. Claro que é. A sua carne vai lutar todo momento, porque ela quer, ela pede, ela quer pecar.
E não é minha, é de todos. A carne, ela está inclinada a pecar todo momento, todo dia. Por isso que chama carne. A gente tem que lutar com isso, combater isso todos os dias de nossas vidas. Qual é a melhor forma para combater? Vivendo pela graça do Senhor. Quando a gente entende a graça, eu não adultero mais. Quando a gente entende a graça, eu não peco mais. Quando eu entendo a graça, eu não passo mais os outros para trás, porque a graça me consome agora. Olha que coisa linda. Agora eu sou consumido pela graça de Deus. Eu tenho temor em Deus e sei que tudo que eu fizer de errado vai me tirar da graça. E eu vou abdicar da graça de Deus sobre a minha vida? Eu vou deixar de comer um banquete para comer ração? Não vou. Não vou mesmo. Quem é que tem o poder de combater a carne? Olha que pergunta difícil. Quem é que tem o poder de combater a carne? Como é que você consegue dominar a sua carne? O Espírito Santo de Deus que está em você. Você, como homem e mulher, não tem essa condição. O seu espírito não tem essa condição. A sua alma não tem essa condição. Mas o Espírito de Deus que habita em você, ele consegue combater as investidas do diabo na sua carne. Você consegue dizer não, coisa que você não conseguia antigamente. Sabe por quê? Porque a hora que você está pecando, o Espírito Santo vai te condenar. Se você tem o Espírito Santo, e a hora que você está pecando, ele se afasta, mas ele te condena. E aí você vai ter remorso, você vai chorar, você vai se achar a pior pessoa do mundo, você vai passar um período difícil, porque você sabe pela luz do Espírito que você entrou em pecado. Agora, se o crente não tem nenhum Espírito Santo na vida, se o crente não tem intimidade com Deus, vai pecar e nada vai comover, nada vai mudar, vai continuar pecando, está fora da graça. Então, a primeira é a graça que salva do castigo eterno. Segundo, a graça que salva do poder do pecado. Acabei de dizer para você, você tem o domínio do poder do pecado por intermédio do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Olha o versículo 12. Olha, tá rápido, Giovana. Muito obrigado, hein? Ensinando-nos que, olha agora, renunciando. O que é renúncia? É falar? Não. Eu não quero, eu estou renunciando, eu não aceito, para mim não cabe mais isso. Quem faz isso? É você. Mas quem te dá essa condição? O Espírito Santo. Porque se você não tem o Espírito Santo, a hora que você vê um pecado, sua carne fala assim, vamos embora. Você vai de mão dada com ela e vai junto, e vamos embora. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade, as concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século. De que forma? Aqui está dando a forma que a gente vai viver: sóbrio, justo e piamente. Olha que coisa linda. Sabe o que significa sóbrio? A gente não está deixando se dominar pelo prazer do mundo. A gente está sóbrio, sentinela. A gente está de alerta, porque o diabo está ao nosso derredor a todo momento, a todo instante, buscando a quem possa tragar. Só que você está sóbrio. Quem bebe além da conta fica sóbrio? Comete besteira quem não fica sóbrio? E muitas, não é? Tem gente que dança, tem gente que anda pelado para a rua, tem gente que bate carro, tem gente que morre, porque perde a direção, né, não sei como é que fala, direção da consciência, né? Perdeu a consciência. A palavra de Deus fala sobre sobriedade. Justa, que forma que é justa da gente viver? Se a gente olhar para esse mundo, nada do mundo é justo. Nada do mundo é justo, mas o reino de Deus é justiça. E a gente tem que viver conforme o reino de Deus sobre a nossa vida. Se a gente viver moldado ao mundo, a gente está perdido. E forma piamente. Sabe o que significa essa palavra piamente? Piamente é a forma mais humilde que você puder viver, sem ser arrogante, sem ser soberbo, sem achar que você é o melhor de todos ou a melhor de todas, que você possui o melhor de todos ou que você é o cara, entende? Piamente é viver uma vida sóbria, justa e de uma forma bem humilde na presença do Senhor, sabendo que Ele é soberano e você não é nada sem Ele. Isso é viver piamente. Então, com isso a gente consegue entender que a graça, ela salva do poder do pecado. A gente passa, Amaury, a ter domínio sobre o pecado. A gente não deixa mais ser consumido pelo pecado.
É difícil chegar nesse estágio, viu? É difícil, mas a gente consegue. Amém? E a terceira é a graça que salva da presença do pecado. Olha o que eu falei no segundo: poder do pecado. A gente tem domínio sobre o poder. Agora, a presença do pecado, a graça também nos afasta. Por que a presença? Porque ele está aqui, ó, a todo momento. O pecado está dentro da sua casa, o pecado está na sua empresa, o pecado está dentro da igreja, o pecado está onde você estiver, do outro lado do mundo, o pecado vai estar também. O pecado, ele vai estar te rodeando a todo momento. Porque quem que é o pai do pecado? O diabo. A palavra de Deus diz que o diabo, ele nos cerca a todo instante, 24 horas por dia. A graça nos dá o poder de ser salvo dessa presença do pecado. Olha o verso 13. Giovana, você está que tá, Giovana. Aguardando. Olha que coisa linda isso. Quando a gente começa a entender a palavra, a gente se apaixona. Olha aqui. Aguardando a bem-aventurada esperança. Qual que é a bem-aventurada esperança? A salvação. Tudo culmina na salvação. Você viu o que eu falei lá no início da mensagem? Nós vamos falar hoje sobre a graça salvadora. Então, quando a gente fala aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Sabe o que esse versículo está dizendo? Que hoje, que dia que é do mês? 15? Hoje é dia 15 de fevereiro de 2026, um domingo. Amanhã é segunda-feira. Amanhã eu vou viver da mesma forma que estou vivendo hoje. Como, pastor? Esperando a volta de Cristo, não sendo dominado pelo pecado e sendo abastado pela graça do Senhor. Terça-feira eu vou acordar da mesma forma, agradecendo por tudo que tenho, não sendo dominado pelo pecado, aguardando a volta de Cristo, o Senhor, para me levar para o céu e viver eternamente com Ele. Quarta-feira eu vou viver da mesma forma. Quinta e todo o resto dos meus dias eu vou viver desta forma, aguardando a volta de Cristo, não sendo dominado pelo pecado e sabendo que eu vou morar a eternidade com Deus. Agora, sabe, eu acho lindo quando a gente entende isso. Só que, maravilha, eu vou encerrar aqui. O pastor Ricardo ontem falou assim, que todo pastor que quando fala que vai encerrar, tem mais 40 minutos de pregação ainda. Eu não sou desses. Eu vou encerrar. Mas eu quero só alertar uma coisa para você. Vocês deram glória a Deus, entenderam a mensagem, isso é maravilhoso, glória a Deus por isso. O problema vai ser o amanhã, que não vai ter a mensagem do altar, que talvez você não vai ler a Bíblia, que talvez você não vai orar, que talvez a primeira situação da sua vida é algo de Satanás tentando te atingir, e aí você deixou a palavra aqui na igreja, foi embora sem ela, e aí você cai. Porque quando a gente está aqui, ouvindo a palavra, ruminando nela, degustando ela, é fácil. O problema é quando a gente está sem essa proteção, sem esse entendimento, sem esse discernimento. E eu digo vocês, eu me incluo nisso, porque o mesmo dia de vocês é o mesmo dia meu. Eu tenho problemas, eu tenho trabalho, eu tenho uma vida cotidiana igual a todo mundo, igual todos vocês sabem disso. Se a gente não se alertar quanto a esse ensinamento e falar assim, não, Senhor, olha aqui, ó, o que eu estou fazendo da minha vida, Nicole, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. É isso que eu vou viver, segunda, terça, quarta, quinta e todo o resto da minha vida. Eu vou fazer uma festa maravilhosa, mas ainda continuo aguardando a presença do Senhor. Vou fazer uma viagem dos sonhos, mas na viagem ainda continuo aguardando a presença do Senhor. Eu vou comprar uma casa nova, mas eu vou continuar aguardando a presença do Senhor. Eu vou mudar de trabalho, vou virar chefe, mas ainda continuo aguardando. É isso que tem que me consumir. O resto que vier é graça. O resto, o que vier é graça. E graça é presente. Você, mulher que está aqui, com ou sem o seu marido, é bom receber presentes? Você gosta de receber presentes do seu marido? Quem deu glória aí? Eita, aleluia! Agora imagina, Vera, se todo dia, Francisco, se cuida, todo dia o Francisco tivesse um presente. Todo dia, de segunda a segunda. Amanhece o dia, ele te leva lá um café da manhã, todo bonito,
No outro dia, na terça-feira, Ele te dá a chave de um carro. Na quarta-feira, Ele te dá uma viagem para onde você quiser. Na quinta-feira, Ele te dá a melhor roupa. É o que o Senhor faz com a gente todos os dias. Isso é a graça, e passa despercebido na vida da gente. Sabe por quê? Todo dia você toma café da manhã, todo dia você levanta para ir trabalhar, todo dia você tem condições, todo dia você tem saúde, todo dia você tem a sua família do seu lado, todo dia. Sabe o que a gente faz? Cadê Deus na minha vida? Cadê Deus na minha vida? Eu não estou vendo Deus. Deus sumiu. Assim como Deus se calou 400 anos, parece que faz 40 anos que Deus está calado na minha vida. Meu amado, você não está olhando os detalhes, você não está olhando os presentes que Deus está te dando todo dia. Você está com foco errado. Começa agora a contemplar a graça do Senhor sobre a sua vida, todos os dias. Você nunca mais vai reclamar, meu amado. Você nunca mais vai murmurar. E começa amanhã. A experiência sua é a partir de amanhã, não de agora. Agora está lindo, mas é amanhã cedo. É talvez a hora que você vai embora, acaba a gasolina do seu carro. Que não aconteça isso em nome de Jesus, porque comigo já aconteceu várias vezes, saindo da igreja, pneu furado, acabou o combustível, tinha que pôr 6, 7 pessoas no carro. Lembra, mãe? Não tinha documento o carro, medo de ir embora para casa depois de um culto, da polícia prender, mas cheio, o carro sempre cheio de gente. Del Rey velho, lembra? E empinado assim, ó, desviando de polícia. Mas Deus deu a graça. Todo dia Deus deu a graça. Deus deu a graça, Deus deu a graça, Deus deu a graça, Deus deu a graça. Nós estamos aqui, firme e forte na presença do Senhor. Guarda essa palavra sobre o teu coração. Aprenda a viver pela graça do Senhor, em nome de Jesus.